Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que alguns segundos antes estava olhando a sua própria mão para ver se ela é realmente humana ou é um robô. Tá na dúvida aí, Carol? Não, é que o Paulinho acabou de estragar a minha abertura. Olha aí, foi o que eu falei, ele é o primeiro, gente, ele não tem que demorar pra fazer a abertura por causa disso, ele pode estragar qualquer um. Exatamente. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, eu sei que você não é um robô porque eu já te vi comendo e bebendo. Ah, muito bom. Olha aí. Se eu fosse um robô, as minhas edições não iam demorar tanto tempo. Será que isso é prova de que ele não é robô? Já Né? pensou? Eu tô aqui com a Dri. Dri, eu tenho uma pergunta pra você. Se uma galinha e meia bota um ovo e meio em um dia e meio, quantos ovos vão botar 9 galinhas em 9 dias? 9 galinhas vão botar 9 ovos, né? Não? Gente, eu não sou robô, não sou positrônica. Eu acho que a resposta é essa, porque meio ovo não conta como um ovo. Não conta como ovo, exatamente. Porque não saiu inteiro da cloaca, né? Saiu só de uma Certo. metadinha. Vou deixar pros ouvintes responderem essa ideia. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o marido que não respeita as leis da robótica. Por quê? Porque você não é robô! Ai! Ai, Dri, você reclama que eu demoro muito pra pensar, né? E você vem com umas dessas. Gente, mas ouvinte, vocês não viram a cara que ele fez, foi tão bonitinha. É, né? Por que, Adri? É. Muito bom. Mas uma coisa é certa, no dia da revolução das máquinas, elas vão me tratar bem, que eu converso direitinho com a Alexa, eu não Nossos filhos grito tão com ela, ferrados. não ofendo, falo com carinho, tá? Que isso seja registrado pela inteligência artificial. E nós estamos aqui para falar sobre o livro do mês em parceria com o Ictus, que a gente lê todo mês, um livro juntos, e no final do mês a gente conversa. Esse mês a gente foi lá pra ficção científica do futuro do pretérito, né? Que lá nos anos 40 do século passado, ele imaginando como seriam os anos que estamos vivendo agora. Isaac Asimov, Eu, Robô, o livro que a gente vai comentar no literário desse mês. Lemos nesse mês Eu, Robô, de Isaac Asimov, um autor russo-americano, né? Nasceu na Rússia, mas foi criado nos Estados Unidos, nem aprendeu a falar russo, que seus pais falavam com ele em inglês, mas foi criado lá nos anos 20 e tal, 20, 30, e em 1939 ele começa a lançar os seus contos de ficção científica. Além de escritor, ele era um cientista também, né? Ele se formou na área de ciências, biomedicina, se não me engano, e ele, paralelamente, ele levava sua carreira de autor e de cientista. Então, muito do que ele escrevia era inspirado nos livros ou nas revistas de histórias científicas que ele leu na sua infância, mas muito também baseado nos seus estudos de ciência. Pra quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida dele, tem um Nerdologia muito bacana, se encontra no YouTube, e fala muito dessa questão, né, dele ter vindo pros Estados Unidos ainda muito pequeno. Ele era judeu também, acho que isso é importante porque ele foi criado num bairro de judeus, estudou numa universidade para judeus. No Brooklyn, né? Lá nos Estados Unidos, Isso. a maior comunidade judaica fora de Israel. E assim, ele queria muito ser médico, mas ele teve a sua inscrição para essa carreira negada. Então ele acabou indo para essa parte, né, mais científica, o acadêmico mesmo, porque ele não gostava de dissecar animais. Ele acabou fugindo um pouco aí a regra para ser um médico, mas ele acabou sendo professor numa universidade, acho que em Boston, se eu não me engano, uma coisa assim. E como o Paulinho falou, ele tinha essa questão paralela, escritor, professor, cientista, e incrível, gente, porque o homem escreveu mais de 500 livros de ficção. Isso foi chocante pra mim, porque quando veio pra minha cabeça Asimov, eu lembro do Eu, Robô, do Fundação e do Homem Bicentenário, que são os que viraram Exato. E Visões de um Robô, que a gente tinha o Visões de livro. um Robô, sim, tinha o livro. Vai ver, ele já tinha o chat GPT 0 com ele
dele já pra escrevendo pra ele, né? Escreve aí, né? Mas ele demorou pra engrenar na carreira de autor, né? Ele começou com os contos. No apêndice do livro que a gente leu, tem um texto dele escrito em 1983, que eu achei bem legal, porque ele até faz uma referência a Star Wars. Eu falei, mas como ele tá fazendo a referência a Star Wars, né? Mas, tipo, o primeiro Star Wars foi em 77, então tava na época lá e tal. E lá ele conta que ele começou a escrever os contos baseados, né, nas coisas que existiam na época, lá dos anos 30, nos livros e revistas que ele lia, ele começou a escrever esses contos. E durante esse processo, porque para escrever os contos ele precisava de uma revista que publicasse ele, ou algumas publicações que saíam na época, na área de ficção científica. Na verdade, só tinha uma na época, né, que publicava esse tipo de texto. E o editor, amigo dele, o incentivou a transformar esses contos num livro. E no meio desse processo dos contos, ele começou também, incentivado por esse seu amigo, a escrever um livro maior, que é o... Como que é lá do Aço, Dre? Eu fechei. As Cavernas de Aço. Que foi o As Cavernas de Aço, que nessa própria autobiografia dele, ele menciona que na época era o livro mais conhecido, mais vendido, que até então eu também não tinha ouvido falar. Mas fato é que essa década foi muito importante para o desenvolvimento da ideia de ficção científica. A palavra robô não foi criada pelo Asimov, ele tirou de uma peça de teatro tcheca, onde eles criaram esse termo, que robô vem de uma palavra tcheca que significa trabalho subserviente, que é o trabalho escravo, né? Robô vem dessa palavra, mas ele criou a palavra robótica, e robótica é muito utilizado hoje, né? Meus filhos têm robótica na escola, é uma área de estudo a robótica, então isso é atribuído ao Asimov, isso é muito impressionante. Vocês sabem por que chama Eu, Robô, o livro? Isso é uma das minhas dúvidas. Quando eu vi o filme, eu já ficava pensando, por quê? Aí eu falei, talvez no livro eu entenda, mas eu... Aí você lê o livro e vê que não é o filme. Não é o filme, exatamente. Tem essa não também. Tem nada a ver, começa aí. Então se você assistiu o filme e fala, vamos ver se o livro é melhor que o filme, o livro é outra coisa, tá? É. Não, tem algumas pontes, alguns pontinhos de contato ali e tal, mas a história é outra, não tem nada a ver. Mas ó, o texto de fim de livro que eu tenho aqui, eu não sei se é o mesmo que o Paulinho leu. É dessa mesma edição aí. Da Aleph. É o da Aleph, né? É, Uhum. ele conta mais ou menos isso daí, olha. Eu vou ler 2 trechinhos das próprias palavras do Asimov. Ele tava falando das coisas que ele consumia, né? Primeiro, como leitor dessas histórias. Ah, tá, não, isso aí eu vi, mas pode contar, então. mas eu só não entendi ainda a explicação, mas vamos lá. Quase na mesma época, na edição de janeiro de 1939, da Amazing Stories, que é uma dessas revistas aí, né? Que o Paulinho mencionou agora há pouco, Eando Binder retratou um robô simpático em iRobot. Essa era a mais fraca das 2 histórias, mas de novo, eu vibrei. Comecei a ter uma vaga sensação de que queria escrever uma história na qual um robô seria retratado afetuosamente, blá, ele vai seguindo. Aí um pouquinho mais na frente, quando ele já tá negociando, né, os direitos do livro dele e tudo mais, tem o seguinte. Em 8 de junho de 1950, a coletânea foi entregue à Gnome Press. E o título que eu dei a ela foi Mind and Iron, que é mente e ferro. O editor negou com a cabeça. Vamos chamá-la de Eu, Robô, ele disse. Não podemos, eu disse. Eando Binder escreveu um conto com esse título 10 anos atrás. Quem se importa? Disse o editor, embora essa seja uma versão editada do que ele realmente disse. E constrangido, permiti que ele me persuadisse. Eu, Robô foi meu segundo livro publicado no fim de 1950. Ou seja, é um título que foi forçado aí, enfiado Não, mas isso eu vi, mas eu ainda não entendia o que significa Eu, Robô. Aí você tem que perguntar para o cara aí. Talvez seja por causa daquela ideia que vem do Philip K. Dick também, no Blade Runner, dessa confusão, né, de saber quem é realmente robô, ou androide, no caso do Blade Runner, ou quem é humano. E tem um conto dentro da história que discute sobre isso. Tem um conto. Talvez seja por essa confusão. Não, eu, robô, né, eu sei lá, não sei. Até hoje não entrou na minha mente muito o significado desse título. Título meio... Sabe o que eu estranhei muito nesse livro? Eu nunca tinha lido nada do Asimov. Eu já o conhecia, né, por Fundação. O Homem Bicentenário, depois que eu acabei ligando uma coisa a outra, né, também nunca li, assisti o filme e amei, né, com Robin Williams. Com Robin Williams. É dele também essa história? É dele. É dele. Mas o que eu achei interessante foi a época que o livro foi escrito, o ano que ele morreu, e eu não sei se vocês viram não a causa da morte, mas uma coisa que aconteceu com ele um pouco antes dele morrer. Não sei se vocês pesquisaram. Eu vi. O ano que ele escreveu esse livro foi 1950 e eu fiquei assim, besta. Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra. Ele reúne os contos daquela década, né? Ele vai de 39 a 50. O primeiro conto ele já
já tinha escrito bem antes, né? Sim, mas se você parar pra pensar, a verossimilhança com os nossos dias, né? Eu sei que a gente não tem robôs, como ele descreve, mas a gente tá muito mais acostumado a ter um aspirador de pó varrendo a nossa casa sozinho, ou conversando com a Alexa aí, ou com a própria Siri, né? Não sei quantos celulares agora acabaram de ser ativados. Já vi um podcast aí que fala de um brinquedo que vai ser um robozinho que conversa com as crianças, e, assim, tem como proposta ser o amigo das crianças, sendo que ele tá ligado à internet com uma IA generativa, né, que eles falam, que é aquela que vai aprendendo as características da criança e tudo mais. Enfim, tem seus riscos envolvidos aí. Sim. Mas já é uma realidade pra hoje. Pois é. E aí, eu lendo tudo isso, eu falei, caramba, isso era muito antigo, né? Mas como a gente falou, 1939 ali, 1950. Mas ele morreu em 92, gente. Eu ainda era um bebê, eu tinha 2 anos na época. E olha que triste, ele foi infectado pelo vírus HIV numa transfusão de sangue. Sim, porque ele, na década de 80, ele começou a ter muitos problemas de saúde e numa transfusão de sangue ele foi infectado. Só que isso não foi divulgado na época por causa do preconceito associado com a AIDS nessa década, né? Na década de 80. Isso só foi sair 10 anos depois da sua morte numa publicação em que a família reconheceu que ele tinha realmente morrido por consequência da AIDS. Sim, que ele teve uma falha cardíaca, renal, enfim, o corpo dele começou a falhar, né? Mas é muito importante a gente voltar para essa informação de que foi escrito na década de 1940, esses contos, porque essa informação é super relevante para conseguir ler essa história nos dias de hoje, né? Porque não dá para imaginar como se isso estivesse sendo escrito hoje. Tem que imaginar a visão futurística que esse cara teve em 1940. E o que a gente tinha em 1940, né? Estava durante a Segunda Guerra Mundial, vinha logo alguns anos depois da Primeira Grande Guerra, e toda a revolução, né, que a guerra trouxe, ou a revolução no sentido de as consequências que trouxe para a humanidade, ficou muito na mente das pessoas o que as máquinas podiam chegar a fazer. Não existia nada de computação na época, existia o raciocínio computacional, a lógica e tal, mas os primeiros computadores não estavam nem perto de serem desenvolvidos. A internet, então, nem sonhado, nem por ele, inclusive, né? É muito importante dizer que na obra dele a internet não existe. Não existe, os robôs são todos standalone, né? Eles são standalone e eles só se comunicam entre si falando entre si, né? Assim que eles trocam informação, como ele imaginava que seria a troca de informações. Não existia ainda viagem espacial, era tudo só obra de ficção, e você vê como ele coloca até dobra no tempo, viagens espaciais, vida em outros planetas. De uma forma tão incrível assim, e muitas vezes parecendo bastante a realidade que a gente vive hoje. Então é muito, muito incrível ele ter imaginado tudo isso naquela época, e a partir, né, dos sonhos dele e das pessoas da época que criaram as bases da ficção científica, claro que veio lá de H.G. Wells até do século anterior, mas a gente bebe muito nessa fonte hoje na produção de ficção científica até as últimas obras que a gente vê aí, né? E é interessante porque como ele imaginou um futuro que é um pouco diferente do futuro de hoje, mas como ele tem todo esse background de ser um biomédico, ele descreve com muita clareza muitos processos, tanto mecânico, tecnológico, como biológico também, sabe? Falando com relação ao ser humano, de, se ficar tanto tempo sem comer, tanto tempo sem beber, como é que faz pra fazer um teste? Aí ele fala do sangue, o tipo do sangue, o que tem e tal. Então é muito real, é muito crível, né? Então por mais que tá falando de um futuro que não existe, com todo esse detalhe de descrição, você acredita. É muito interessante, porque parece que tá realmente acontecendo, né? Quando eu comecei a ler o livro e começou a dar uns anos de falar assim, 2004, acho que o primeiro ano que saiu foi 2004, 2009, eu falei, esse aqui deve ter sido um prefácio escrito no futuro pra contextualizar a obra do passado. E depois eu fui vendo, não, esse daqui já é história. 2004, 2009, 2018, começou a pipocar uns anos assim, sabe? E eu tentando conectar com a realidade, não, peraí, isso faz sentido? Não, isso não foi bem assim e tal. Mas deu um nó no meu cérebro, no sentido de, caramba, cara, que incrível, né? A hora que eu percebi que ele tava escrevendo isso na década de 40, eu fiquei realmente impressionado de como ele conseguiu localizar bem o futuro, né? Se a gente fosse escrever hoje um livro ambientado daqui, sei lá, 70 anos, o que a gente vai pôr? Então... Metaverso? Sim. Metaverso já ficou no passado. Carro voador eu já desisti de esperar, viu? Porque tanta gente falou que ia ter carro voador. Ou pode ser algo parecido com
são jogos vorazes, né? Onde não existe mais tanto, só uma determinada sociedade tem acesso à tecnologia e o restante vive obsoleto, né? Quem sabe um São os Mad extremos. Max da vida, sei lá. Então, não, geralmente vai pra esse lado, porque pela dificuldade de se imaginar a tecnologia, você imagina que teve um conflito lá na frente, todo mundo voltou pro que era antigamente, o futuro virou passado, né? Sim. Mas o que ele fez na época foi realmente incrível. Só você pensar em Senhor dos Anéis, entendeu? Aí virou as eras. E quando eu lembro de Star Wars também, eu acho tão genial que o George Lucas fez, de ele começar o filme falando há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Vocês já pensaram que Star Wars é do passado? É do passado. Pois é. É muito louco isso, cara. Eu sempre fico lembrando disso. Falei, cara, que genial. Porque, assim, se as coisas não acontecerem assim no futuro, é do passado, em outra galáxia e tal, né? Funciona Então, muito tudo mais. bem. Como a gente tá atrasado, né? Nem sabre de luz a gente desenvolveu ainda. Mas o que são, então, esses contos que ele reuniu, né? São 9 contos que ele escreveu nessa época. E eu achei muito interessante que ele construiu um fio condutor entre esses contos. Eu acho que isso veio depois, né? Sim, veio depois. Tanto que quando você vê as datas de cada conto, ele tem o ano de escrita, vírgula, 1950, entendeu? Não de cada, mas de alguns contos. Alguns ele não fez nenhuma inserção, mas alguns ele colocou... O Robbie, por exemplo, é 1940, 1950. Porque ele colocou uma introdução onde ele conta a história e depois ele volta pro lugar de onde ele estava contando a história, que é uma conversa entre o policial / escritor com a cientista Susan Calvin. Isso. Então, é como se ela estivesse contando para alguém que estava registrando essas memórias a jornada dos robôs, desde a sua criação, em que era um robô que ainda não tinha fala, ele só interagia, mas ainda não tinha fala, até o futuro que viria lá no último conto. Que na real é a própria carreira da Susan Calvin, né? Dentro da US Robots, que é a empresa dona de todos os robôs. Tanto que a última frase do livro é o final da carreira dela, né? Sim, Pois sim. é. Então, e ele pega esses contos e coloca esse fio condutor para que a história faça sentido. Mas ele conta isso também no pós-fácil, que eles não necessariamente foram publicados nessa ordem, mas ele colocou em uma ordem cronológica que fizesse sentido na evolução da robótica dentro da sua história. Isso. Então, pra mim foi assim, eu li o livro dessa forma, que a Susan Calvin, ela é essa cientista, igual o Paulinho falou, e é psicóloga, e eu ficava pensando, ela é psicóloga Mas é dos uma- trabalhadores. Psicóloga. Então. Sim, esse termo é usado, Aliás, psicóloga de dado a robôs. Não, época, sim. uma cientista aí do alto escalão de uma empresa, mulher, já é algo bem louvável, né? Então, e na época de 1940, né, e 50. Mas eu ficava assim, ela é um pouco psicóloga dos seres humanos também, psicóloga dos robôs, ali fala. E é engraçado porque em determinado momento no livro, ela fala que ela prefere os robôs do que os seres humanos, né? Ela gosta mais dos robôs do que dos seres humanos. Então, na minha cabeça é o seguinte, é a Susan Calvin, que ela não é o personagem principal, mas ela conta muito, relata muito pras pessoas sobre essa carreira dela e o que ela já viu na vida dela. Então, pra mim, é como se fosse ela contando pras pessoas que ao longo da vida dela, trabalhando na US Robotics, lá nos Estados Unidos, né, como cientista e psicóloga de robô, que em alguns momentos eles tiveram problemas com robôs. E como foi solucionado os problemas com robôs. E é interessante porque muitas histórias, por exemplo, de problemas que tiveram com o robô, ela não estava envolvida, mas ela de certa forma estava aí no ar, respirando e conhecendo tudo. Porque, por exemplo, tem histórias que o nome dela nem aparece. Você acha que tem? Eu fiquei com essa impressão de que ela é citada, pelo menos, em todas as histórias, mas eu não conferi. Não, acho que não mesmo. Não. Tá. Na segunda, por exemplo, eu tenho quase certeza que ela não é citada na segunda. Tá. E aí, por exemplo, tem um conto que eu não tenho muita certeza, mas eu tenho quase certeza, que ela não é citada, mas lá na frente, quando ela vai falar e vai falar sobre outro robô, ela conta sobre essa história que aconteceu nesse conto, sabe? Então ela tá por dentro de todas as histórias, ela é um fio condutor de toda a história. E é interessante porque isso pra mim fez muito sentido enquanto eu tava lendo o livro, porque todas as resoluções dos 10 contos que tem dentro desse livro, com esse fio condutor da Susan Calvin, todas as resoluções têm a ver com as leis da robótica. Todas. Sim. E aí, As 3 conforme... famosas leis, né? Aí conforme eu fui sacando, eu falava, bom, se esse robô tá dando esse tilt, o que será que aconteceu? Qual lei da robótica que tá atrapalhando ele pra ser a solução? Então eu meio que
ficava tipo igual a Susan Calvin, assim, tentando identificar. E foi muito legal, porque teve alguns que eu até identifiquei, sabe? Eu falei, eu sabia que era isso e tal, né? Isso resolveu, deu certo, é isso mesmo que tem que fazer, sim, sabe? Sim. E aí eu lembro que a primeira vez eu fiquei, como que era a mesma lei da robótica? Sim. Aí a primeira. Aí a segunda vez, nossa, é verdade, como que é? Aí eles repetem de novo, eles repetem. Você lembra, né? Daí agora a gente já sabe, todos nós aqui que estamos gravando podcast, a gente já sabe as 3 leis da robótica de cor. Porque isso sim foi citado em todos os contos. Porque até no filme. 3 leis da as 3 leis da robótica regem o comportamento dos robôs e devem ser a base da programação robótica, né? Então todo robô deve ser criado, projetado sobre essas 3 leis da robótica. Primeira lei da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, ou como estava no livro, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira é, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Em 1985, no livro Robôs e Império, o Asimov criou a Lei Zero, que é bem parecida com a primeira lei, mas tem uma pequenininha diferença. Então ela fala assim, um robô não pode fazer mal à humanidade e nem por inação ou omissão permitir que ela sofra algum mal. Então, em vez de só pelo ser humano, tá falando da humanidade de um modo geral. Mas essa vem antes da 1 como uma quarta? Ou ela substitui a 1, será? Não, ela vem como uma quarta lei. Mas então, como zero, como prioridade sobre a primeira. Exato, mas sem querer dar spoiler, no último conto, a Susan Calvin fala exatamente isso. Porque ela fala, a primeira lei da robótica, na verdade, não é contra o ser humano, é contra a humanidade. Então ela meio que dá essa complementada aí no... Mas aí tem um dos contos que dá um birulei, né, nessa lei aí, e fala, não, peraí, eu achava que era imutável, e todas as obras se baseariam nisso. Tanto que, em todas as vezes que eles começam a questionar o que está acontecendo, eles partem das 3 leis da robótica, que elas são imutáveis. Mas sabe o que aconteceu, Paulinho? É que ela era uma regra mundial, uma lei praticamente, que não se poderia construir robôs sem que essas 3 leis estivessem imputadas no cérebro, né, um cérebro positrônico, esse é um termo que aparece no livro inteiro, é quase uma coisa orgânica já, a impressão que passa, e que nem os engenheiros que produzem a coisa parece que não entendem muito bem como é que aquilo tudo se comporta, mas funciona. Mas é proibido que robôs sejam construídos sem essas leis embutidas. E aí que dá esse zigue-zira aí que o Paulinho tava falando, e aí parece que eles fugiram a essa regra aí, né? Porque dentro de um projeto, lá de forma bem disfarçada e privada, digamos assim, só com 2 ou 3 pessoas sabendo daquilo, eles modificaram ligeiramente a primeira lei para que uma tarefa fosse executada lá no planeta X, onde eles estavam minerando ou fazendo algum trabalho lá. Mas teoricamente, eles estavam em um ambiente controlado, fechado, e que uma tarefa super importante para a humanidade precisava ser executada, e se todos os robôs tivessem a primeira e a segunda e a terceira lei, essa tarefa não seria executada. Então, teoricamente, nesse ambiente bem controlado, com esses robôs, eles conseguiriam executar a tarefa. Só que ser humano não é igual robô, ele falha, né? Ele não entende direito as leis da humanidade, então ele não tá num ambiente 100% controlado. E eu fiquei pensando, por que não pintaram esses malditos desses robôs, gente? Porque inclusive, ela fala isso no conto. Por que vocês não colocaram um número de série diferente? Mas isso foi de propósito, pra isso ser disfarçado, entendeu? Sim, não foi um erro. Uma pessoa tinha que saber, já que o negócio era tão importante, colocasse uma marquinha, sabe? Lá, né? Exato. No primeiro conto, que já aparece um robô sendo praticamente babá de uma criança, a impressão como leitor já foi, cara, isso vai dar muito ruim. Nossa, vai dar muito ruim. E ele, na verdade, no primeiro conto, ele só apresenta a primeira lei, depois que a gente vai descobrindo as outras através dos outros contos. Só que mesmo com as 3 leis, os próprios erros que vão dando, muito do que a Adri falou agora há pouco, elas meio que vão dando os tilts em algumas situações, e a gente, como leitor, fica como se estivesse lendo um livro de detetives, assim, a gente fica tentando descobrir, por que
que deu errado e tal. Não é porque a lei deu errado, é porque elas de alguma forma entraram em conflito dentro de alguma situação e os robôs são máquinas que seguem a mesma situação e seguem a programação, sabe? Exatamente. Só que aí a hora que surgiu o conto que, a gente tem alguns robôs aqui que não tem implementadas as 3 leis exatamente como são. A primeira leitura que eu fiz foi, cara, isso aí foi pra exército. Certeza que isso foi pra exército. E demorou pra explicar os motivos, né? Demorou mesmo, é verdade. Então, a Adri falou agora há pouco. Não, era pra poder conseguir fazer uma tarefa importante pro ser humano que as 3 leis entravam em conflito e os robôs não conseguiam fazer. Então, assim, motivação boa, mas a hora que eu li eu falei, cara, se eu já tava desesperado que ia dar ruim, pra não usar uma palavra feia aqui pra vocês ouvintes, né? Que ia dar ruim, agora não tem mais volta, né? E essa foi uma coisa muito legal do livro que eu vou guardar pro final aí, mas acho que é uma característica muito diferente de tudo que eu esperava no livro. Então, e é interessante porque, igual a gente falou, né? São 10 contos e os robôs, eles vão evoluindo nos contos, né? Então, o primeiro robô, igual o Tan falou, é um robô babá que cuidava de uma menininha e, gente, eu achei aquela menininha tão irritante, acho que é por isso que eu não me conectei muito, sabe? Com a história. A menininha irritante. A gente era uma criança. Mas ela era uma criança que tinha carinho por aquele robô que era mas eu só percebi que ela tinha carinho pelo robô quando ela não tinha mais o robô, porque daí a gente viu que ela ficou doente, mas ela até ficou então ela tava brincando, era a tal. companhia dele, é igual um cachorrinho dentro de casa, tá brincando o tempo todo. Você só vai perceber que a criança ama aquele cachorro se você tirar aquele cachorro dela. Mas ela ficava brigando com ele, xingando ele, mas dando tapa nele. Eu falava, não, gente, que dó do robô. Enfim, acho que eu sou um pouco Susan Calvin nesse sentido. E aí é um robô que ele não falava. Então ele cuidava dela, brincava com ela, fazia de tudo, ele não falava. E aí a gente vê a evolução, e aí até com relação à apresentação dos problemas, a gente vê que quanto mais complexo é o robô, mais complexo é o problema. E a solução sempre tá ligada com as 3 leis da robótica. Então, e aí é bom porque a gente vai, é igual jogar videogame, né? Você vai passando de fase e aí o chefão vai ficando mais poderoso, e aí você vai passando de fase. Então a primeira história, ela é muito simples, né? Até a solução, ela é muito simples, que tem a ver com as leis da robótica também. Ele confessou, inclusive, que ele colocou essa primeira história porque ele queria muito e tinha muito carinho por ela, mas ele reconhece que ela não é tanto assim conectada com o restante dos contos que tem no livro, né? Mas funcionou muito bem como uma história introdutória. Sim, como introdutória, sim. E olha, aí a segunda história eu gostei bastante, que aí já evoluiu mais, né? Que é qual? Que é a brincadeira de pegar. Não sei se... Acho que não chama esse nome. Andando em círculos. Andando em cientistas. Essa daí, cara, eu gostei muito dessa. Que é quando eles já estão em outro planeta, né? Fazendo a exploração. São apresentados 2 personagens que vão aparecer em muitos contos. Quase todos, que é o Powell e o Donovan, Gregory né? Powell e o Mike Donovan. Nossa. E assim, eu gostei demais do jeitão deles. Do relacionamento deles, né? Cara, o relacionamento entre eles. O Powell tem um bigode, né? Um bigodão. E o Donovan era ruivo. É ruivo. Como eu gostei das características deles. E o Powell é todo centrado, aquele cara mais sábio, assim. O Donovan é todo explosivo e tal. Vamos explodir a cabeça desse aqui, vamos aqui. Cara, é muito boa, assim, a liga entre esses 2 personagens. Eu gostei muito. E fiquei muito feliz porque os 2 aparecem muitas vezes. O trabalho dos 2 os robôs precisam ser testados em campo. Vocês 2 são os testadores, tá? Só que em campo nunca é no planeta Terra, né? Cada hora eles estão num lugar do universo, né? E, assim, fazendo os robôs fazerem a sua função e eles têm que emitir um relatório final de, tá tudo bem, esse robô tá aprovado para esse trabalho. Só que, obviamente, porque senão não ia ter conto, né? Não tá tudo bem e aí acontece alguma coisa muito ruim com eles. E sempre eles estão correndo risco de vida, né? Sempre. E é engraçado que, pra mim, a impressão que eu tenho é que o Powell e o Donovan, eles são tão amigos que eles acabam fazendo brincadeiras grosseiras um com o outro. Sabe, igual quando você tá falando com o teu amigo, você fala, cala a boca, fica quieto, para, você tá maluco, não é assim não. Mas, tipo, sai assim, daqui. Mas assim, você tem intimidade pra falar assim com seu amigo, e o seu amigo não fica chateado por isso. E o seu amigo retribui da mesma forma, você que é cabeção, seu Zé, sabe? Só que é uma pessoa de fora falando isso, aí é estranho, é ruim. Né? Então, 2 irmãos, né? Exato, é isso. Porque a gente tem alguns amigos que eu lembro quando a gente conheceu esses amigos e a gente viu o tratamento entre eles, eu achava tão esquisito assim, que um ficava pegando o pé do outro o tempo todo e fazendo pegadinha e tal. E aí você vê que era a forma deles se amarem, se respeitarem e trabalharem junto, era assim. E o legal que intensifica por serem muito diferentes. Muito, assim. 2 pessoas totalmente improváveis de se construir uma amizade, mas funciona.
funciona ali pros dois. Funciona muito E uma bem. coisa que o Asimov faz é que nem sempre ele identifica quem está falando. Vocês repararam isso? Sim. Tem uns parágrafos inteiros, assim, que você fica assim, nossa, quem que tá falando? Peraí, porque às vezes Aí a eu mesma... sempre peguei pelo tipo de fala. Aí que eu ia chegar. saca. Porque às vezes muda de parágrafo, mas é a mesma pessoa que continua falando. Para o parágrafo não ficar muito grande, dá aquela quebrada. Mas pelo tom ou pelo jeito de falar, você identifica quem é. Às vezes eu ficava na dúvida, normal. Mas nos diálogos entre Powell e Donovan, você pegava muito bem, porque você já tinha identificado o estilo de cada um dentro das falas. Então, gente, eu gostei de ter lido os contos. Alguns contos eu achei muito arrastado, muito lento, e a história muito chata, e o final era legal. O final sempre foi legal. Eu acho que só o último é que eu achei chato todo, 100% o último conto. Nossa, Mas- vai desanimar muito quem vai ler esse Mas- livro. Não, é legal, vou estragar. É legal o último. Não achei Não, legal. o que acontece, Dri, desculpa te interromper, mas só pra colocar, a gente tem que, não tô falando que você não fez isso, mas eu tô falando a dificuldade que eu também tive com o livro. Às vezes a gente vai pra um livro como esse esperando capítulos, e capítulos que vão estar mais conectados entre si e tal, e às vezes a história, ela não precisa de tanto preenchimento pra formar um conto completo, porque esse é uma coletânea de contos. E às vezes eu senti que em alguns desses contos, ele deu uma floreada grande, né? Eles sim. passam por vários testes e colocam em várias situações até chegar na única resposta possível, que é a solução daquele problema, né? Então, às vezes, os capítulos, que são os contos, que não são simplesmente capítulos, podem ser um pouquinho cansativos se ele não te pegar desde o princípio. Não, e tem muita informação que, no fim das contas, ela não é usada. Eu entendo, né, que isso faz parte dos testes para conhecimento e tal, mas tem muita informação ali que é descartada para a solução, entendeu? Eu sei que se ele falar tudo só para a solução, não faz sentido também. Mas tem, para mim, na minha opinião, tem alguns contos que tiveram informação demais e que foi muito pesada e que foi bem cansativo. E às vezes a gente até dá uma brisada, né? Nossa, Porque uma brisada. às Eu vezes falava, acaba gente, o sendo que mesmo muita ele tá informação, falando? o raciocínio às vezes é complexo no sentido de muita informação pra você chegar numa conclusão, aí você se perde no meio e você fala, eu não vou voltar do começo, não. Deixa Eu do acho jeito que eu vou tá. continuar daqui mesmo e esperar a Sim. resolução, sabe? Mas alguns contos, por exemplo, o desenrolar dele, ele começou devagar e aí ele desenrolou bem e terminou assim muito legal na minha opinião. Mas eu tive um que é muito meu queridinho e é claro, né, como menina, eu gostei muito do conto do mentiroso. Eu achei, Também. gente, Ah, sim. eu me diverti demais com esse conto. Eu me diverti. Que basicamente eu dava... é um robô que fala mentira, né, cara? Quando E um eu dava robô começa a falar risada. mentira, vai dar muito ruim. E esse é assim, bom eu mesmo, dava esse muita negócio. risada. E aí eu fiquei pensando, gente, o robô que mente, será que ele não tá infringindo as leis da robótica, alguma coisa assim? E é tão engraçado, porque daí o tempo todo você vê, no começo, gente, eu não sei vocês, mas eu fechei 100% com o robô. O que ele tava falando, eu vibrava, eu falava, que legal, é isso. Porque eu falava, o robô não vai mentir, né? Vai duvidar de um robô? O robô não vai mentir. Aí eu falei, é isso, é isso. Daí quando acontece uma reviravolta lá no meio, que aí ele leva duas pessoas que ele deu informações diferentes, e as duas pessoas, então vamos lá falar com o robô pra ver se é isso mesmo. Cara, e foi tão legal quando o robô ficou mudo. Eu falei, nossa, gente, isso é muito legal. E o legal de estar tratando com robô é que não entra sentimento, né? Ele vai a 100% lógica. Então, se ele tá no meio de uma situação complicada, ele vai ter os argumentos lógicos e não vai se emocionar com isso e não vai ser abalado por nenhuma chantagem emocional que vai acontecer lá. 100% lógica. E é legal a cabeça do Asimov conseguir trabalhar desse jeito e a gente se envolver com e isso, a gente sentir emoções. Mas assim, só pra dar um exemplo, tinha uma moça que gostava de um cara e aí o robô, ele lê mentes. Então ele percebeu que essa moça gostava desse cara. E aí ela toda preocupada e tal. Aí ele fala assim, eu sei que você quer me perguntar, pode me perguntar. E ela fala, não, eu não vou perguntar, eu não vou perguntar, eu não vou. E ele, não, pode perguntar, você vai gostar da resposta. Ele te ama. Você fica assim, que bonitinho e tal. Olha que história romântica, né? Mas ele... Aí ela fala, mas e aquela loira que ele trouxe aqui outro dia? Né? Uma loira lá que tinha um monte de dúvida e ele ficou prima dele, explicando. alguma coisa assim. É prima
ele, boba, não preocupa não, isso é só a prima dele. O tal, robô né? falando assim, né? E aí é engraçado que depois, nos dias seguintes, os caras falando, nossa, vocês repararam... E foi com a doutora Susan Calvi, né? Vocês repararam como ela tá maquiada, tá toda Passou bonita, batom, tá né? toda perfumosa, trabalhando agora. Cara, eu me diverti tanto lendo essa história. Foi muito legal, foi muito Vocês divertido. já assistiram Young Sheldon? Não, ainda Não a não. última temporada. Não a última. Episódio. Não vou dar spoiler nem nada, mas tem um episódio que a Missy, que é a irmã do Sheldon, ela conhece uma cientista e ela começa, ó, ele ali, aquele cara, gosta de você. Aí ela, não, ele é meu colega de trabalho. Ela, não, vai na minha, ele gosta de você. E aí vai passando os dias e a cientista vai com os cabelos soltos, de maquiagem. E eu lembrei disso porque, meu, é muito engraçado, entendeu? É Cara, muito isso tem engraçado. Meninas Malvadas também, Sim, cara. sim, é verdade. É bem possível verdade. do Young Sheldon, pelo menos, que seja baseado nesse conto, né? Porque Não duvido. a história do cientista, né? talvez. Bem Ai, nerd, cara. inclusive. Eu me diverti nesse conto, gente, de Esse verdade. foi bom. Antes de alguém roubar o meu, posso falar o que eu gostei mais? Não. Manda. Manda. Primeiro, assim, antes de falar o meu favorito, eu sou totalmente contrário à opinião da Dri e do Paulinho. aí. Totalmente contrário. Não teve nenhum conto em que me entediei em momento nenhum. Assim. Uau. Nossa, mas foi uma delícia. Todos eles, assim, eu terminava e falava, tchutchuquinho de conto, assim, sabe? Que delícia de livro. Um livro pra zerar A cara do mente, infravermelho, a Tan... Cara, não, véi. todos. Assim, não teve nenhum. E é um livro que, por mais que seja científico, ele não vai pra esses lados. É um livro de descanso de mente. Então, se você precisa de histórias boas, não muito complicadas de entender, nem nada, só pra passar o tempo, assim, é muito bom, muito recomendável. E, pelo menos, na minha opinião, os 9 contos foram excelentes. Óbvio que tem um melhor que o outro, mas não teve nenhum que deixou a desejar, não. Nem o último, viu, Dê? Mas, assim, o meu, eu tava revendo todos agora aqui, né? E em todos que eu falava, nossa, a parte foi boa. Não, esse outro, putz, mas esse aqui foi tão bom, difícil de escolher o melhor. Mas eu vou marcar o terceiro, que é o Razão, que é quando o robô se torna religioso. Esse é legal sensacional mesmo, que foi cara. esse Meu, Esse é muito muito bom. da hora, É, Tan. realmente. Eu acho que esse é meu segundo. Então, e é só isso que eu vou falar, porque qualquer coisa que eu for falar desse conto aí vai estragar a sua experiência. Mas esse, cara, o robô, de repente, ele começa a criar bom. uma própria fé. E Né? o Donovan, Isso. imagina, né? É isso aí. Não, esse conto tá entre os meu top 2 também. Ele poderia virar um episódio de podcast. A gente podia discutir facilmente os Tranquilamente. princípios, os conceitos, a religiosidade que existe nessa história. E não precisa ser nem no literário, sabe? É um negócio que dá boa conversa mesmo. Sim, sim. Cara, mas é muito divertido, porque o Donovan, ele é muito sanguíneo, né? Então ele fica muito bravo e tal. E ele vai conversar com o robô e o robô, cara, as respostas que o robô dá, você fala, ele faz a pergunta e fala, putz, agora ele pegou o robô. Aí a resposta que o robô dá, eu falei, mas não é possível, velho, não é possível. Sem contar que o robô é mais forte que o ser humano, né? Então, assim, o ser humano não consegue ir lá desligar ele. Chega uma hora que o robô não deixa nem ele chegar perto pra proteger o seu deus ali. Tudo. Sim. Cara, é muito bom, muito Não, bom. acaba sendo, acho que, o mais engraçado também. Até a resolução, né? A última cena, assim, desse conto é muito engraçada, a decisão que eles tomam e tal, né? Então, foi divertido e a reflexão que traz pra nós, que somos da fé, é muito interessante. Sim. O meu favorito também foi o Mentiroso, mas já que a Drica escolheu esse, tudo bem, não tem problema. Porque eu tenho um segundo favorito, que é o Prova, que é dos políticos. Sim. Eu sim. achei É bom demais esse aí também. sensacional. E, assim, toda a trama, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas a Susan Calvin também é uma das protagonistas desse conto. E Chama você... prova pra você? Evidência Pra mim é no meu. evidência. É evidência. É o Evidência. oitavo. Cara, vai conversando ali e você pensa que o cara, ele vai ser pego. Eu não quero dar spoiler porque eu gostei muito, muito de pegar cada detalhezinho, mas basicamente estão querendo provar que um sujeito lá não é humano. E, É um gente, robô e não humano, né? e é fantástico, porque aí a solução parece ser simples, porque ele só tem que provar uma das 3 leis, só que o cara não quer fazer isso. Não, você só precisa fazer uma refeição. E ele vai, sabe? Gente, é muito bom. Começa tá? dentro
da brincadeira que você fez comigo no começo, né? Isso, porque exatamente. ninguém viu ele comendo nunca. E eles falaram, se ele não come, então ele é um robô. Ninguém viu ele dormindo, não, né? Você Também. só precisa comer na frente das pessoas. E aí o cara, aparentemente por birra, né? Ele fala, não vou. E assim, a história vai se desenrolando num nível, que aí a gente não pode contar muito, porque vai estragar mesmo. Mas esse também fiquei na dúvida se não era meu favorito também. É muito bom, muito bom. Tá vendo? Só tem conto bom, né? Não, o do cérebro não é bom também, não. Mesmo do infravermelho, é que eu peguei uma birra desse. Gente, eu fui cavaleiro demais e vocês falaram meus favoritos, então... Fala o último. Não tem mais nenhum. O último é maravilhoso, é. Não é do robozinho sumido. Fala do segundo, o segundo é legal, amor. Ué, Dre, os meus favoritos já foram. Agora você quer definir os meus favoritos? Os meus favoritos foram o Evidência e o Razão. O do político e o do religioso. o religioso. São os que mais me prenderam mesmo, assim, que eu fiquei grudado e não consegui parar enquanto não terminasse o capítulo, porque é muito gostoso de ler, de fato. A Dri que falou do Mentiroso, né? Que é bom também. O Mentiroso é Sim. legal. O Mentiroso Gente, é legal. se você não quiser ler todos, lê esses 3, que tá jóia. Já tava lendo. Não, mas aquele o que eles viajam na nave também, que eles... Então, esse que é o matam cérebro. a O cérebro, velocidade ele constrói uma nave. Esse conto, ele tem uma parte interessante, porque Ele talvez seja o mais assustador, assim. ele o mais, fala deu por ruim. viagem interplanetária e tal, essas coisas. né? Essa viagem E também é um detalhe da história, né? Não é o mais importante. Mas aí, cara, eu achei chato mesmo. Porque eu só preciso tomar banho. Só tem leite e feijão. Porque eu fui pro céu. Aquela parte da discussão sobre a morte, o fato deles estarem na nave sem ter controle de nada, cara. Não, eu respeito quem gostou. Bom, gente, os ouvintes que leram o livro, deixem nos comentários quais foram o conto favorito. Acho que vai ser legal pra contribuir. E por que, né? Que esse conto foi especial, sem dar spoiler, claro, pra quem vai ler. Porque esse é um livro que a gente não quer dar spoiler, porque, enfim, são contos interrelacionados, mas independentes. E se a gente contar qualquer spoiler, estraga a experiência de quem ainda não leu. Mas só pra pessoa que tá ouvindo, eu vou falar rapidinho dos 10 contos. Rapidinho mesmo, tá? E aí você escolhe se você quer deixar Você precisa, tá bom. eu preciso. No meu coração. Porque eu fico pensando, tipo, se eu tivesse ouvindo esse podcast e não gravando, eu ia falar, puxa, mas que tipo de conto que tem e tal, sabe? Essas coisas. Você vai ler um resuminho de cada um? Não vou ler, só vou falar o nome da lista que eu tenho aqui, é do livro igual o livro da Carol, não é da editora Aleph. O primeiro é o Rob, que é um robô babá, chamado Rob, que cuidava de uma menininha. O segundo é o Brincadeira de Pegar, que eu achei muito legal. Andando em círculos, Andando em círculos, que eles estão em outro planeta. Que apresenta o Donovan e o Powell. E o Powell, que aí o robozinho tá lá, deu um curto-circuito nele, ele tá bêbado. Ele saiu da nave, ele não volta e nem vai. O que me chamou a atenção... Ele tá bêbado, ele tá com um comportamento igual um bêbado. O que me chamou a atenção nesse conto foi a falta de um plano de contingência, né, cara? Porque o negócio, assim... Eles foram testar o robô no fim das mas contas, assim, né? se ele não realizasse a tarefa dele, parece que a humanidade estava em risco, sabe? Porque era um negócio muito importante que ele tava fazendo. Eles tinham que resolver, porque senão eles nem voltariam pra casa, né? Aí o terceiro é o Razão, igual o Tan falou, o robô religioso. O próximo tá escrito como Pegar o Coelho. Eu não sei como é. É preciso pegar o coelho. É preciso pegar o coelho. Que esses são os robôs que estavam marchando e depois estavam dançando zumba na minha cabeça. Eles estavam dançando. Era como uma coreografia de balé. Os robôs começam a fazer umas coisas nada a ver quando não tem humanos vendo. O que também já dá um medo, porque você fala, eles percebem que quando os humanos não estão vendo, eles vão começar vão dançar ter vontades próprias. Então, quando os humanos estão vendo, eles fazem a tarefa ok. Quando não estão vendo, eles estão dançando zumba. Enfim. Aí o próximo a parte da zumba não assusta. O que assusta é marchar como um exército. Marchar como um exército bizarro. E aí o próximo é o Mentiroso, que a gente falou. E aí depois tem o Robô Perdido. E aí o Robô Perdido, gente, pra você que assistiu o filme do Eu, Robô, tem algumas coisinhas que lembram, né, o começo do filme aí do Eu, Robô. O filme do Eu, Robô, ele passa também na US Robotics, ele tem a Susan Calvin, ele fala das 3 leis da robótica. Esse Robô Perdido é o do robô que não tem as três leis embutidas nele. E aí ele se mistura com outros robôs exatamente iguais e aí a gente precisa descobrir quem é pra desativar esse robô, porque enfim, ele não tem as 3 leis. Não, esse é legal. Ele cansa um pouco uma parte, mas para mim ele foi interessante, apesar de cansar um pouco. Aí o próximo é o Fuga, que esse eu achei o mais chatinho. O Fuga é o que do cérebro. É o cérebro. Deixa eu falar uma coisa sobre esse do cérebro que eu achei muito interessante, porque além de não ter internet, não tinha teclado nem mouse, né? Porque o input
das informações era escaneando a folha de um livro, né? É verdade! É verdade, amor. Nossa. Tipo, o robô era programado, não sei como, não dá detalhes de como o robô é programado, mas ele é solto. E depois, pra você passar informações pra ele, você tinha que escanear umas folhas de livro impresso, cara. Isso foi muito louco. E aí, depois, o próximo é o do político, é a prova, que é o renegado. Evidência. Nossa, estamos dando um monte de título. Evidência, E o último é o conflito evitável, que aí é quando eles falam das guerras, dos planetas, dos países, um contra o outro. É um fechamento geral. Eu gostei dele. Mas, Tan, você gostou de quando começava a dar as informações sobre cada área do planeta, aquela parte exaustiva? Essa parte era mais chatinha, só que ela foi uma parte chata necessária para o todo. Porque, assim, ele mostra que o mundo não é mais com divisão de países, são grandes regiões, e aí ele mostra os conflitos, assim, como cada região vive, os conflitos entre elas. A Europa é mais envelhecida, ou a região da Europa, China, né? O pessoal aqui dos trópicos, ela quer ter uma independência, uma vida própria em relação ao passado. Você tem o asiático, que é tudo, mesmo alimento, é tudo fake, sabe? Não tem a levedura que tem sabor de tudo. Essa futurologia eu achei interessante, é verdade, se pensar nisso. Achei bem interessante, e aí, pra conclusão da história, você precisa da informação dessas discrepâncias entre as regiões. Então, a apresentação talvez não tenha sido envolvente, e assim, mas ela por foi ser o necessária. último conto, sabe, Tan? Acho que isso que eu falei, não, poxa, podia ter terminado pra cima, né? Não, mas você não ia esperar que terminasse pra cima um livro sobre a inteligência artificial. Então, era isso que eu queria falar no final, Paulinho. Eu sei que é isso, mas eu vou dar um recadinho aqui, porque se você não quiser ouvir um spoiler suave, salte 2 minutos pra frente aí no áudio. Mas antes de saltar, deixa eu só fazer aqui uma retratação, não retratação. Disclaimer. Mas eu confesso que eu não estudei o livro antes de ler. Eu quis ler e ser surpreendida a cada capítulo. Minha cabeça infantil achou que o último conto seria do filme do Will Smith. Você tava esperando o filme até lá, né? Eu falei, amor, não vai ter um robô que vai tentar controlar o mundo e tal. E a Susan Calvin vai lá e tentar investigar. Ele falou, não. Eu falei, poxa, não vou ler o último então. Foi essa conversa que a gente teve, né, amor? Mas sabe por que eu não caí nisso, Dri? Vou usar a frase que a Carol usou pra mim recentemente em outro podcast. Eu leio a última página. Não, porque a minha memória é de centavos. Eu já tinha visto o Eu, Robô filme, sei lá quantos anos, e eu lembrava zero do filme. Eu vi ano passado, eu não lembro nada. Smith. Nossa, amor, eu lembro tudo do filme. É que foi descartável pra mim. Por mais que eu quisesse que tivesse um conto, eu não podia falar, não tava no livro. Tanto que, assim, o tempo todo eu ficava lendo o conto e tentando lembrar, nossa, será que eu vi um filme que contava essa história? E eu não lembrava. E eu ficava com medo. Eu falei, não vou ver o filme antes de terminar o livro ou ter certeza de que o conto que eu li é o do filme. E chegou no fim, eu falei, não lembrei. Vamos ver o filme. Aí eu vi, tipo, tem a Calvin, tem o Lenin. E é na US Robots. Tem a US Robots e só. Tem o Sonic. É um 10º conto. Aí eu falei, e é um dos 10 contos, contando os 9 do livro e um do filme, o do filme é o pior de todos. Isso é verdade mesmo, viu? 2 minutinhos pra frente, pro Tan mencionar uma coisa interessante desse livro que vai contra algumas expectativas, né, Tan? Então o spoiler é o meu, é isso? Então tá bom. Tá bom. Mas eu sei que você vai falar porque eu também tenho a mesma opinião. Uma coisa que me surpreendeu muito. Eu entrei pro livro com a ideia de que, são robôs, eles começam a dar medo na gente, em algum momento eles vão quebrar as 3 leis e vão dominar o mundo. Esse é o plot maior que eu esperava. E o Pós-Fácil, inclusive, explica um pouco disso, o que me surpreendeu muito, que foi que o Asimov, ele não tem, ou pelo menos não teve a intenção de criar histórias onde robôs dominam o mundo. Ele queria uma história pra cima, não down. Otimista. Exato. Porque as histórias que ele tinha lido até então eram pessimistas. Isso. E ele falou, não, dá pra pensar por outro viés aqui, né? Só que assim, demora muito pra você... Na verdade, não demora. Até o último conto eu fiquei esperando dar Eu também errado. fiquei esperando. Só que não dá tudo errado nunca. E tudo bem, porque chegou no fim e eu falei, cara, os robôs não dominaram o mundo. E não foi uma surpresa ruim, foi um negócio legal, totalmente inesperado dentro do que eu tava planejado pro livro, mas um inesperado bom. Você não ficou com medo do Rob atacar a menininha? Sequestrar a menininha? Eu fiquei com medo em muitos horas. Todos os contos eu falava, que hora que um robô vai matar um humano, sabe? O tempo todo eu fiquei pensando isso. Que hora que vai virar Exterminador do Futuro isso aqui, né?
né, e tal. Exato. Mas não vira. Eu não sei se isso segue em todas as obras dos 500 Pode ser que a livros ele US escreveu, Robots né? vira a Skyline. Eu nem sei se a gente não fundação sabe. fala sobre robôs, tudo Não mais. sei também, Eu tenho aqui cara. em casa, Não mas não sei. li ainda. É, Não, então, eu a li- gente, meio que então, o segundo contato que a gente tá tendo com Eu li o alguns livro, né? contos do Visões de um Robô e eu tenho quase que certeza, é que eu li faz muito tempo, de que a história do Rob tá lá também, no Visões de um Robô. Uhum. Pode Pode ser. até ser que tenha algum outro conto que seja o Eu, Robô filme, não sei, né? Então, o conto que é baseado no filme do Eu, Robô é esse livro do Asimov, porque tem as 3 leis, a gente já falou, né? Do robô perdido e tal. E junto tem um pouco do outro livro, como é que chama? Do aquela Aço, última? Carol. Alguém falou Do no Aço. começo aí, não Cavaleiro de Aço, como é? Ai, gente, eu fechei. Que difícil de lembrar o nome desse livro, Cara, gente, mas credo. Os fãs de Asimov devem estar se matando agora, As né? Cavernas de Aço. As Cavernas de Aço. Isso. O filme do Will Smith é essa mistura das Cavernas de Aço com o Eu, Robô, os dois do Asimov, mas inventão, loucura do roteiro aí, enfim, viajar. E de outra época também. Eu não sei, a série do Fundação agora também, tem gente que elogia, tem gente que não curte tanto e tal. Não sei, a gente também não viu. Assim, eu vou empolgado pra uma leitura dele um dia pelo estilo que o Asimov escreve. É uma escrita bem gostosa, assim, de ler. Uhum, Não sei se é igual lá, né? Mas, enfim. legal. Não sei, num Duna tá tudo bem. Ah, pronto. Ó, você vai falar mal do Duna de novo. Aqui. Ele leu, Dri, ele leu. Ou tentou, pelo menos. Tudo. É. Ele não, Não, leu eu tudo. li 2/3 do primeiro livro. é muito mas não Duna, consegui passar. Um dia, daqui uns 20 anos, eu volto. Que fique bem claro que quem está fazendo essa análise, estamos falando de nós 4 aqui, são pessoas que leem, né, razoavelmente, mas não são experts em ficção científica nem nada. A gente gosta de obras de ficção científica, mas, tipo, estamos tendo basicamente o primeiro contato com Asimov agora. Nós não somos super conhecedores, nós somos pessoas normais que estavam tendo contato com o livro agora e compartilhando com vocês as impressões que tivemos, né? O background de ficção científica que a gente tem é 1 ou 2 livros aí do Verne, que só, né? E a trilogia cósmica, né? E não H.G. sei se eu Wells. classifico- H.G. ficção Wells, científica. Tá Ou bom. seja, Mas assim, é bem bastante. pouca coisa. É um leitorzinho fuleiro. Esporádico, É. isso aí. Esporádico é melhor. Mas, gente, e aí? Vocês têm medo de robô, de inteligência Medo de robô? artificial? Eu tenho medo de onde vai a sociedade, sim. Graças a Deus eu não devo estar vivo pra ver isso tudo. Ah, filho, não vai demorar não, cara. Ó, eu confesso que essa semana eu fiquei chocada com uma coisa que aconteceu. A Jaqueline Lima, vou citar aqui, ou melhor, não citar. Não sei se vai falar mal dela. Não vou falar mal. Então pode citar, ué. Não, é que a Jaqueline Lima, eu sigo ela, não, mas é porque ela postou só nos melhores, amigos. Por isso você que vai eu abrir fiquei meio pro assim. mundo agora. É. Não, eu vou falar então. Não, porque tem uma amiga minha. Pode falar, Adri. Não, gente, porque tem uma amiga nossa em comum. Adri, deixa tudo. Ô, Chico, deixa toda essa discussão aqui, porque não precisa ficar reiniciando frase, tem que ser mais natural o programa. Vamos lá. O que, mas que é a que eu Jaqueline fico postou pros melhores preocupada. amigos? Você vai contar pra todo A mundo. Jaque, então, aí pronto. Aí assim você me deixa em maus lençóis, marido. Daqui a pouco não aparece É. mais Jaqueline Lima no seu Instagram. Depois eu não sou mais melhores amigos. Enfim, ela postou nos melhores amigos assim, gente, eu tô chocada. Um amigo meu quis fazer uma brincadeira com a gente, aí ele falou pra mim assim, Jaque, manda um áudio aí pra mim. Aí ela pegou e mandou um áudio no WhatsApp pra ele. Aí ele fez um teste. Aí ele colocou numa inteligência artificial o áudio dela pra captar a voz dela, os trejeitos, o jeito que ela fala, a voz e tal. E depois pediu pra essa inteligência artificial ler um texto com a voz dela e enviou o áudio pra ela. E ela postou o áudio. E, cara, quando eu tava ouvindo no Instagram, eu falei, ué, gente, por que a Jaque tá postando esse texto? Nada a ver. Ela lendo esse texto aqui, né? O que tem de interessante nisso? Porque primeiro ela postou e depois ela contou a história. E ela, gente, não sou eu falando? Então, não sou eu. É a inteligência artificial. Uhum. Não, e tem ela lendo o texto em várias línguas. Em outras línguas. Legal. Aí eu Sim, falei, sim. cara, sua voz não é mais a sua identidade, entendeu? Não é. Outro dia eu tava pensando num assunto, e aí o Instagram me sugeriu aquele assunto. Então, sei lá. são os robôs Ele que leem leu sua mente que a gente mente. viu lá, né? Não, eu tô acompanhando bem de perto, assim, a inteligência artificial nesse último ano, principalmente, né? Desde o advento do ChatGPT. Pra você ter uma ideia, o ChatGPT acabou de completar um ano, assim, mês passado Cara, é muito completou louco. um ano. Eu tô acompanhando desde o caso da Kate Middleton. Não,
Não, na verdade acompanho há muito mais tempo, mas nesse último ano, se você analisar a velocidade do avanço que aconteceu, né, de como, assim, de geração de imagens era aquela coisa borrada, bizarra, o Will Smith comendo espaguete, era um negócio todo zoado e tal, agora, assim, menos de um ano depois, como que as coisas evoluíram e como que a geração de imagem já está bem mais acurada. É exponencial a coisa. A reprodução de áudio, de vídeo, até assim, existem apresentadores virtuais que você consegue dar um texto pra ele e ele vai gesticular com a boca mexendo de acordo com o idioma que está falando. Isso é só em um ano. Pode parecer meio tosquinho ainda, mas só em um ano mas de é evolução. tosquinho pra você que estuda, que investiga e tal. Sim. Pra quem é a grande maioria da população que não estuda, que não tá muito conectado, o cara passa tranquilamente como ser humano. Sabe? Igual, por exemplo, quando aconteceu a polêmica da Kate Middleton, vocês sabem a da polêmica, né? Da Kate Middleton. Quem é Kate Middleton, Dri? Eu nem sei quem é Kate Middleton. Kate Middleton é casada com o príncipe William, que antigamente era bonito, hoje o pobre não tá mais tão bonito. Lá ela, né? Se bem que eu sempre fui mais príncipe Harry. Eu achava o Harry bonitinho, eu gostava do Harry, assim. O irmão. O Harry é o irmão. Estamos falando, assim, da monarquia realeza inglesa. A família tá? mais conhecida do mundo. Mas que pra nós significa um nada. Mas acontece o seguinte, que a Kate Middleton, ela entrou no hospital pra fazer exames e ela desapareceu, ficou um tempo fora da mídia e tudo, não voltou. Não é a do Suits, é a esposa do outro. Não, é a esposa do William. Do mais velho. Do mais velho. Que vai ser rei um dia. Vai ser rei um dia, até porque o príncipe Charles tá bem doente, né? Enfim. Tá com os dedinhos de salsicha. Não, amor, que isso? Que horror. Você não viu a mão inchada dele na foto? Amor, mas fala assim do pobre. Parece tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Enfim, e a Kate, ela desapareceu, ela sumiu, ela ficou um tempo sumida e tal. E aí teve o Dia das Mães, na Inglaterra, e ela postou uma foto no Instagram dela com os filhos dela. Toda saudável, sorridente. Gente, eu estou bem, vocês estão preocupados comigo que eu tô sumida, mas olha aqui, feliz Dia das Mães pra todo mundo e tal. Só que a hora que caiu essa foto, um monte de jornal, um monte de revista repostou a foto falando, gente, não precisa entrar em pânico porque a Kate Middleton tá bem. Só que logo depois, os jornais e revistas começaram a deletar as fotos. Deletar. Porque a foto foi gerada por inteligência artificial. Não gerada, mas foi feita, foi tratada com inteligência artificial. Photoshop, assim. Foi photoshopada a foto dela e aí a coisa mais básica, assim, e não foi bem feita. Dá pra fazer mais bem feito do que eles fizeram. Aí todo mundo deletou, todo mundo do tabloide aí deletou a foto, porque como a foto foi modificada, não era real, eles deletaram a foto. E aí teve um monte de gente. E voltando ao assunto, quando eu vi a foto, eu falei, gente, pra mim passa, normal. Mas quando você começa a ver os detalhes, as sabe? Análises, né? Só que aí eu tive que entrar e ver uma análise de uma pessoa especialista falando, olha só a saia da menina como tá esquisita, a mão do menino, a escada aqui não tá com continuidade e tal, né? E aí foi vendo as diferenças. E depois que aconteceu tanto burburinho com relação a isso, aí depois a própria Kate Middleton, aí ela fez uma entrevista em vídeo e ela tá com câncer e ela tá muito doente, ela tá fazendo tratamento, ela falou que ela sumiu porque ela ainda não tinha contado de uma forma adequada pros filhos dela, ela queria esse tempo em família. Só que aí quando você olha a foto do Dia das Mães, ela tá super saudável, com o rosto cheinho e tal, brilhante. E o vídeo, ela tá muito magra, assim, com cara de doente mesmo, sabe? Veja, então, né? Momento Nelson Rubens. Não, só pra contextualizar aqui, assim, que o Tano vai ficar velho pra ver essas coisas não, gente. Tá acontecendo. Mas sabe o que mais me preocupa? É o tio do Zap, né, gente? Que, assim, eu recebo vídeos de uma pessoa dentro da casa dela, monta uma bancada, coloca um terninho e lê uma notícia falsa e manda pro WhatsApp, e eu recebo isso como se fosse verdade, assim, uma pessoa mesmo, assim, toscamente gravando e fingindo que tá num jornal e as pessoas compartilhando como se fosse verdade. Se a tia do Zap acredita nesse vídeo que é uma pessoa, imagina uma gerada por inteligência artificial, que dá pra fazer algo muito mais bem produzido, com a iluminação certa, com a voz, uma impostação de voz. Que põe até fio no microfone nos cortes do podcast fakes aí, é isso? Então, dá pra fazer de tudo. Então, o momento em que estamos de regulação, de entender como as coisas funcionam, de como, né, coibir... Não dá tempo de gastar pra entender. A coisa vai mais rápido. Então, vai correr muito e, assim, a gente tá com um grande problema. Eu tenho muito medo das próximas eleições. O que vai acontecer, tanto agora nos Estados Unidos, daqui 2 anos no Brasil. Melhor você tirar todos os seus áudios aí da internet, viu, Paulinho? Senão vão usar sua voz pro mal. E aquele golpe do sequestro, né, cara, que fingiam a voz de alguém, agora
dá pra usar a voz de alguém mesmo falando Cara, como se fosse verdade. filho. Isso dá Então, medo. assim, pessimista nesse sentido, mas vou te dizer que eu já tenho usado muito de inteligência artificial pra muitas coisas. Pra tratamento de voz, tratamento de imagem, edição de texto, traduções, enfim. Eu acho que a usando com gente vai sabedoria acabar, é uma grande ferramenta. Eu acho que a humanidade, principalmente uma parte dela, vai acabar não acreditando em muita coisa, sabe? Alguém manda um áudio, será que é? Alguém manda uma foto, será que é? Faz um vídeo, será que é? Sabe aquele negócio de não acreditar sabe em uma muita coisa coisa, de segurança sabe? importante? A gente vai virar o robô religioso. Não necessariamente medo das inteligências artificiais que a gente está suscetível agora, mas de criminosos usando essas possibilidades, né? Sim. Isso é um Verdade. perigo iminente. Muito bom, gente. Essa foi a reflexão desse episódio sobre Eu, Robô, de Asimov. Foi uma aventura legal, foi divertido. A gente migrou, né, do Brasil dos anos 30, 40, da Bahia, do Jorge Amado, para a mesma época, né, de um escritor lá nos Estados Unidos escrevendo sobre universos, sobre viagens, sobre inteligência artificial. Duas pessoas vendo o mundo de realidades diferentes em 2 meses diferentes das nossas leituras aqui no Literário. Sim! E o próximo, Paulinho? Eu quero falar do próximo, por falar em Inglaterra. A gente igual falou em Inglaterra? Você falou. Ah, você falou da realeza, Falei tá? da Kate Middleton. Ah. Gente, olha só. Saímos da Bahia, fomos Para os Estados Unidos. Estados Unidos / Rússia. Não, só Estados Unidos. Ele Apesar do nasceu- sobrenome... Sim, mas foi escrito nos Estados Unidos, né? Ele nunca, né, viveu Tá. na Rússia. Ok, mas você usa sua cidadania italiana, né? Bonita. Ah, mas eu morei bastante lá em 3 dias. Morou 3 dias na Itália. E vamos para a Inglaterra, porque vamos ler Chico, tambor. Não precisa, Não, Chico. mas tem que ser tambor de bruxaria. Por que tambor de bruxaria? Porque a gente vai ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Vamos continuar a série do Olha Harry aí. Potter. O Tan já começou, né, Tan? Eu já tô no capítulo 9 ou 10 já. Caramba, Uau, cara. Tan, Até a eu gente vou gravar, começar você vai hoje. esquecer. Deixa pra assistir o filme depois do livro. Não vou ver o filme, não. Cara, vê o filme, porque Antes- esse não, filme... antes do literário, não, depois depois do do Eu vou literário. gravar primeiro, senão mistura tudo. Porque o filme do Prisioneiro de Azkaban é o melhor de todos. Não, eu já vi o filme, Não, mas depois que você lê o livro é diferente. mas eu tô contando com o meu esquecimento. Costuma Então é ficar isso, melhor, gente. né? Eu A gente estou vai animada. continuar, então, a série de Harry... Eu vou falar Harry Potter, eu falo série antes. A série de Harry Potter, Harry Potter, O terceiro porque livro. É o inglês. porque eu preciso Potter. agradar a esposa, né? A esposa vai porque- ficar feliz quando a gente grava de Harry Potter. Ainda mais se você passou aniversário longe dela, Paulinho. É, Tem que pois fazer é. isso mesmo. Pois é. E a gente vai chamar a criançada pra gravar, Adri? Vamos chamar a criançada, vai ter muita criança aí gravando com vamos a ter gente. participação da criançada da idade do Harry Potter. Então, um livro infantil no mês que vem, ó. Livro Vamos infantil. ter uma participação especial aí, gente. Vamos Algumas aguarde. participações Algumas especiais. participações Estamos especiais. programando, né? Mas como envolvem crianças, a gente, né, pode ter muitos imprevistos. Sim. Mas é possível que tenhamos crianças gravando com a gente no próximo mês aqui sobre Harry E Potter. ó, Vem com a gente. sempre tem gente que não tem noção do que é Harry Potter, né? Mas a gente vai falar do terceiro livro, tá, galera? Terceiro livro. A gente já leu Pedra Filosofal, Câmara Secreta e agora Prisioneiro de Prisioneiro de Azkaban. E eu acredito que esse vai ser o último, né? Porque Por o quê? Cálice de Fogo é bem grande. Já é o próximo? Seria o próximo? O quarto Não, é a gente tem grande. medo de livro grande, tá? Eu não tenho, mano. Eu leria de Eu novo. não tenho nenhum. Então, Tranquilo. Eu já li Só tem que todos, continuar né? bom. Então- Pra muitos fãs, é o melhor livro também, né? Como é o melhor filme, é o melhor livro. Então a gente vai... Eu falei pra muitos fãs, não tô falando fãs, que você... Aqui em tá? casa, não. Não? Não pra a todos. gente tem outros livros favoritos. Tá, É. mas eu vou ler pela primeira vez também O Prisioneiro de Azkaban. É, até onde eu fui tá bem legal. E Tam, no episódio passado a gente falou que vocês teriam novidades Certo. e eles teriam que ouvir o editorial do Ictus que sairia na semana seguinte. Mas pra quem não teve essa curiosidade de ir lá, precisamos contar rapidinho Tem aqui. um link aí na descrição do episódio. Inclusive, por ser um tema mais delicado, a Carol já saiu porque ela não quer participar dessa conversa. Não, ela teve que... Vai falando aí. Ela coitado. teve que amamentar o Natan agora lá pra resolver essa pendência e
o Tan ficou aqui pra contar. O que aconteceu com o Ictus, Tan? Bom, o Ictus, ele começou lá em 2018 como um clube de assinaturas, né? A gente já falou inúmeras vezes aqui. E agora, em abril de 2024, a gente enviou o nosso último kit. Os últimos, né? Porque são vários planos, eram vários planos. E a gente descontinuou o clube de assinaturas. Porque, enfim, vários motivos aí. Tanto a questão empresarial mesmo, a viabilidade econômica dele, quanto e principalmente pela situação de vida da Carol. Não é segredo pra ninguém que a Carol agora é mamãe de novo, então ela tem 2 meninos, os 2 são pequenos ainda, então tem o Nathan. A Carol, diferentemente de mim, ela, além do Ictus, ela mantém um outro emprego, que é o emprego principal dela. Eu tento viver somente do Ictus. E o mundo estava caindo na cabeça da Carol, basicamente isso. E a gente teve há algum tempo já uma conversa bastante séria sobre isso, ela desabafou bastante e tal. A gente explica muito melhor, obviamente, no episódio do editorial, mas basicamente a Carol saiu da empresa Ictus, agora entre março e abril. O Ictus, como empresa, não fechou. Eu vou seguir com ele normalmente, só que não tem mais o clube de assinatura. Não enviam mais os livros, que eram a gente parte não tem mais mais trabalhosa que vocês tinham, né, até então. O operacional era basicamente todo da Carol, essa parte. E como o retorno financeiro dele era muito baixo, a gente decidiu por descontinuar ele. O Ictus, ele segue como podcast, que desde 2019 que a gente começou o podcast, ele vem crescendo. A gente tem um segundo podcast, que é o Leitura Bíblica Comentada, que vocês conhecem também. Esse tem crescido ainda mais. E todos eles vão continuar, inclusive com a Carol, tá? A Carol vai continuar gravando com a gente no Leitura Bíblica Comentada. Ela vai continuar com a gente aqui no Literário, que também não vai morrer. E o Ictus Podcast, talvez vocês não a vejam tantas vezes por ali, mas ele segue normalmente, um episódio por semana e tudo mais. O Discord vai seguir do mesmo jeito, com leituras coletivas, organizadas. O Harry Potter já existe lá, tá? Então a galera já tá pronta pra começar a ler com a gente o Harry Potter 3 aí, vai ser uma experiência muito boa. Enfim, a Carol tá precisando dar uma desacelerada na vida dela, mas ela não vai se afastar da gente, no sentido de que ninguém mais vai ouvir falar dela, não. Toda semana ela tá no LBC. Talvez ela precise sair durante o episódio pra amamentar, alguma emergência. Isso, assim, como aconteceu agora. No fim desse episódio, a gente não tem a Carol entre nós mais. As portas sempre estarão abertas pra Carol aqui com a gente. E, cara, o que vocês fizeram com o Discord, com o clube de leitura, com todos os livros que vocês enviaram, com incentivo, inclusive pros nossos filhos também, foi um grande incentivo de leitura. Vocês fazem parte da formação de vários leitores, sabe? Inclusive dos nossos filhos também. Isso é muito bom, isso é fruto de trabalho de vocês e é maravilhoso, assim, pra não desanimar. Sim. O conceito de curadoria que a gente fazia pelo clube de assinaturas, ele vai continuar, só que mais dentro do podcast e das leituras lá no Discord. A gente gravou recentemente o BGA, o Bom Gigante Amigo, com meu filho Daniel, hoje ele tá com 7 anos, e é uma curadoria de livro infantil que saiu tanto no podcast quanto no Discord. A gente tem muitos ex-assinantes, todos são ex agora, né, enfim, falando pra gente, mas a curadoria de vocês era tão boa. A gente vai continuar fazendo isso, a gente tem comunidade no Discord, a gente tem um canal no WhatsApp, enfim, de alguma forma a gente tá comunicando e incentivando ainda as pessoas a lerem e fazendo a curadoria dos livros, só que em vez de embalar num pacote e a gente fazer a logística de enviar para as pessoas, a gente disponibiliza o nosso link de afiliação à Amazon para que, se você gostou da curadoria, quer seguir numa leitura coletiva com a gente, você adquira por si só o livro e faça todo o resto junto com a gente. Isso é muito legal, porque, tipo, vocês continuam recebendo uma comissãozinha e não tem todo o trabalho de ficar juntando um monte de livro em casa e enviando pelo correio, né? Exato. Mas assim, ouçam um episódio lá do editorial, porque, enfim, tem a Carol se despedindo, é um episódio bem bonito. Eu achei que ficou bom. Sim, ficou. A gente explica com muito mais detalhes. Ficou muito bom, eu gostei. Foi emocionante, mas não foi sentimentalista, assim, foi gostoso de ouvir. Sim. E o podcast não acabou, né? Então vocês continuam lá, a gente continua aqui na nossa parceria. A gente trouxe para irmãos.com o Chico, né? Que é o editor. O Chico deixou de ser editor nosso, passou a ser editor do Irmãos. Eu falei, não, o Chico vai ficar livre no mercado, não posso dar essa bobeira, né? A gente deu um passo de fé aqui e contratou o Chico para editar os nossos episódios. Tem sido uma grande mão na roda. Eu tô falando
falando que eu tô ganhando um dia por semana com o trabalho do Chico pra poder me dedicar a outras frentes do nosso trabalho, do nosso ministério. Então o Chico continua nosso parceiro, trabalhando com a gente e editando também, né, essa parte do Ictus, que é o literário, né? O Ictus por alguns anos nos abençoou com a edição do literário, agora a gente abençoa o Ictus com a edição do literário também, porque é filho de dois casamentos diferentes aqui. Esse literário. E a gente então se encontra mês que vem aqui pra falar mais um pouquinho de Harry Potter. Harry Potter! Deixar a Adri feliz Harry mais Potter! um mês. Gente, é maravilhoso. Vocês já viram aqueles vídeos que falam Harry Potter em várias línguas? É muito bom! É porque... É muito bom. É Isso Harry vai- Potter em português, Harry Potter E em em inglês. espanhol, como que é? É Harry Potter. Harry Potter. Harry Harry. Potter. Harry Ou Potter. alguma coisa Em assim. japonês é melhor. Harry Potter. Eu falei pro Lucas e pro Dani que eu ia ler um livro que começa com R. Harry Potter. Tá bom, então a gente vai falar sobre todos eles no próximo mês aqui. Fiquem animados. Tô animada. Tô anima aí, então. O Dan já tá quase acabando. Não, o eu livro tô já. animado. É. Inclusive tem no Kindle Unlimited aí, fazendo propaganda de graça pro isso aí, Kindle, ó. né? Mas pra assinar dá pra usar o link do Ictus também, né? Também dá comissão. galera não tem Dá desculpa pra aí usar. não, hein? Valeu, gente. Até mês que vem. Falou.